Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje a gente vai falar sobre um teorema que ele é complementar ao nosso curso. Não necessariamente ele serve para resolver circuitos elétricos, mas ele serve para você conferir se os seus cálculos estão corretos. E eu vi que há uma certa dificuldade em você achar esse conteúdo em livros ou até mesmo na internet, que ele não é muito abordado. Mas ele nada mais é do que uma representação para circuitos elétricos da lei de conservação de energia. Eu estou falando dele, o teorema de Telegin. Mas antes da gente continuar, puxa a vinheta. O teorema em si, ele nada mais é do que uma representação da lei de conservação de energia para circuitos elétricos. Então, o teorema de Telegin ele nos diz que se você somar, não se assuste com esse símbolo, tá? É uma somatória, então você vai efetuar várias somas. Do que? Das potências geradas pelo seu circuito, ou seja, elementos ativos, e você somar com as potências absorvidas no seu circuito, ou seja, potência de elemento passivo. Quando você efetuar essas somas e somar esses dois termos, você vai ter que isso daqui vai dar zero. Ou seja, você pega toda a energia que é gerada por elementos ativos e soma com toda a energia que é absorvida por elementos passivos, isso daí tem que ser igual a zero. Ué, faz sentido, né? Lei de conservação de energia. O que é gerado é absorvido e vice-versa. Primeira coisa que a gente tem que ter noção, para que isso não fique mais confuso lá no futuro no curso, é que, primeiro, a absorção é diferente de consumo. A absorção é quando você pega essa potência, que ela é gerada, e você usa ela para alguma coisa. Não necessariamente você está convertendo em trabalho. O consumo é quando você realiza trabalho, ou seja, você pega essa energia e aí você vai transformar ela em outra forma. Então, energia elétrica em mecânica, luminosa, térmica, isso vai ser o consumo. A absorção, por sua vez, ela pode se caracterizar como pegar essa energia, converter em outra forma, como por exemplo, campo elétrico e campo magnético por um determinado tempo, e depois retornar na forma de energia elétrica normal, que é corrente fluindo pelo circuito, que isso vai ser apresentado em capacitores e indutores. Tá? Por que eu falo isso? Porque lá na frente a gente vai ter inserção desses elementos, os capacitores e indutores, e a gente vai ter um outro tipo de potência. A gente não vai ter só a potência ativa, que até o momento eu não falei nada para vocês, mas tudo que a gente está trabalhando agora chama-se potência ativa. A gente vai ter um outro tipo de potência chamado reativa. E o teorema de Telegin, muita gente pode confundir e falar assim, ué, mas espera, essa potência absorvida ela é só para resistores? Não, esse teorema ele é geral, ele vale para circuitos lineares e não lineares, envolvendo quaisquer elementos. Por quê? A gente está falando da lei de conservação da energia, que ela é universal. Tá? Então fica bem claro. Normalmente, como a gente está aplicando em corrente contínua para resistores, a gente vai fazer a análise do teorema de Telegin para ele, que é um exemplo fácil para você entender como é aplicado. Porém, no futuro, quando a gente inserir outros aspectos do nosso circuito elétrico, ele vai continuar sendo válido. E aí eu faço as pontuações necessárias para você adaptar o teorema, tá bom? Bem, a segunda coisa muito importante é que a gente tem que fazer uma análise estática do nosso problema. Como assim análise estática? Quer dizer que eu vou trabalhar com o meu sistema fixo ali, naquele instante de tempo fixo. Eu não posso ficar variando o instante de tempo. Por quê? Ficaria impossível minha análise. Existem algumas formas, como a gente vai ver que é o método fasorial mais para frente, para analisar em frequência, ou seja, com o tempo variando. Só que isso, no final das contas, é uma forma de a gente transformar o sistema num sistema estático, tá? E isso são coisas que eu vou abordar com vocês mais para frente. Agora, em corrente contínua, com elementos resistivos, a gente vai ter sempre uma análise estática do nosso circuito. Porque uma vez que ele atinge o regime permanente, ou seja, eu liguei meu circuito, deu um tempinho, ele estabilizou, sempre vai ser aqueles cálculos e aqueles resultados que a gente acabou de ver nas aulas anteriores. Do que? De lei das tensões nodais e das correntes fictícias de malha. Efetuando aqueles cálculos, eu vou obter valores de tensões e de correntes no meu circuito, que eles são os valores em regime. Ou seja, uma vez que o circuito ligou e estabilizou, sempre vai manter aqueles valores. Então, para esse nosso caso da aula atual e do conhecimento atual, a análise estática já é aplicada. Quando a gente entrar mais para frente em variação e em frequência, aí eu faço a pontuação para quê? Para que você possa aplicar esse teorema. Só que lembre-se, você sempre tem que fazer analisando no tempo fixo ali, naquele tempo. Você não pode comparar em dois tempos distintos, tá bom? Bem, então para resolver o teorema é muito simples. Primeiro, você vai solucionar o seu circuito, então você vai achar a queda de tensão em todos os elementos e as correntes que passam por todos os elementos. Em seguida, você vai efetuar o cálculo de potência, baseado no que a gente viu lá em associação de fontes, associação de resistores e efeito Joule. É importante que você tenha visto essas aulas, para que a gente ache a potência de cada elemento, seja fonte, seja resistor, etc. Depois, nós vamos somar
todas essas potências. E por fim, o somatório ele tem que ser igual a zero. Uma vez que bateu esse somatório das potências sendo igual a zero, opa, o nosso circuito ele está correto então, tá bom? Bem, para resistores a gente vai seguir a convenção de elemento passivo. Lembra das aulas de resistores, efeitos de aula que eu expliquei para você? Resistores sempre são elementos passivos, eles sempre convertem energia, eles sempre realizam um trabalho. Então, para o resistor, como é que você faz o cálculo dessa potência do resistor, que eu chamei de P resistor? Isso daqui vai ser igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, ou a tensão ao quadrado sobre a resistência. Isso daqui é o efeito Joule, eu expliquei para vocês na aula de efeito Joule, nesse mesmo modo. Por sua vez, a potência do resistor ela sempre vai ser maior do que zero. E isso vai me indicar que ele é um elemento passivo. Lembrando-se da aula de convenção de elemento ativo e passivo, tá? Por sua vez, a fonte, eu posso ter duas situações. Ela pode ser um elemento ativo, como ela pode ser um elemento passivo. Caso eu considere ela um elemento ativo, eu vou fazer que a potência na fonte vai ser a queda de tensão da fonte vezes a corrente que circula por ela. Por sua vez, se eu tiver a potência da fonte maior do que zero, eu tenho nessa definição de que ele é um elemento ativo, que eu confirmei essa minha fonte é um elemento ativo. Porém, se a potência, quando eu fizer essa multiplicação V vezes I, ela der negativa, isso implica o quê? Que ela é um elemento passivo e não um elemento ativo. Então, quando eu assumo que ela é um elemento ativo, só que minha potência aqui calculada dá menor que zero, então eu adotei inicialmente uma convenção errada. Eu descobri que essa minha fonte ela é um elemento passivo e que a potência dela vai ser de um elemento passivo, ou seja, ela está absorvendo potência. Por sua vez, se eu defino que a minha fonte é passiva, eu vou efetuar o mesmo cálculo, tensão vezes corrente da fonte, e se der maior que zero, opa, eu acertei minha convenção, ela é passiva. Se por sua vez essa potência der menor do que zero, opa, eu errei, então ela é um elemento ativo, ela fornece potência para o meu circuito. Então, basicamente, é esse cuidado que você tem no teorema de Teleggin. Depois de calcular essas potências, soma tudo, tem que dar igual a zero. Vamos fazer um circuito, e nessa aula, para não ficar longa, eu não vou perder tempo calculando na mão. O circuito eu vou apresentar para vocês, você faz o cálculo aí para você treinar, independente do método. Se é por análise nodal, se é por correntes fictícias de malha, se você quer ser old school e fazer na lei de Kirchhoff, nas duas leis de Kirchhoff e associação de fontes e resistores, você pode fazer também. O importante é que no final vai ter que dar os valores simulados no software de tensão e corrente e a somatória de todas as potências tem que ser igual a zero, tá? Então vamos lá para o LT Spice. A few moments later. Então aqui no LT Spice a gente tem que calcular esse circuito aqui, ó. Eu vou ter um resistor de 15 ohms, um de 10 ohms e um de 5 ohms. Vamos ter uma fonte aqui de tensão V2 de 10 volts, nesse sentido aqui, ó, como você pode ver, positivo e negativo. Eu vou ter uma fonte de corrente aqui, ó, nesse sentido, de baixo para cima enviando corrente, de 5 amperes. E uma outra fonte V1 aqui, de tensão, de 20 volts nesse sentido, ó, positivo, negativo, tá? A minha referência adotada no circuito é esse nó aqui de baixo, tá? A partir do circuito aqui que eu transpus aqui para o lado, a gente vai calcular a potência em R1, em R2, em R3, V1, V2, V3, vai somar tudo isso e o resultado final tem que ser zero, tá? Então, conforme eu for fazendo a simulação aqui do circuito, eu vou anotando aqui os valores, e é bom que você também faça isso, escrevendo o sentido da tensão e da corrente e os valores, para que você não esqueça e possa depois efetuar o cálculo, tá? Então, fazendo a simulação aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Pegar o resistor R1, calcular a tensão sobre ele. Lembrando que, como esse daqui é o meu nó de referência aqui embaixo, eu sei que o potencial nele é 0 volts. Então, quando eu fizer a tensão aqui nesse ponto, vai ser já a queda de tensão sobre o meu elemento resistivo. E ela está me dando aqui, ó, menos 10 volts. Por que menos 10 volts? Justamente porque eu estou pegando aqui a tensão em relação a essa outra fonte. Como o polo negativo está no maior potencial e o positivo está na referência, eu meio que inverti a tensão aqui nessa fonte. Então, ela está apontando de baixo para cima o símbolo da tensão. Como eu medi a queda de tensão aqui em cima no meu resistor, vai dar negativa essa tensão. Vou desenhar graficamente aqui para vocês entenderem. Eu tenho então uma fonte de tensão, ó, com tensão nesse sentido aqui. De quanto? De 10 volts. Só que o que eu estou aferindo aqui no meu resistor pelo software é isso daqui, ó, tensão assim. Então aqui vai dar quanto? Vai dar menos 10 volts, tá bom? Pois bem, então a gente sabe que a equação para eu achar a potência no meu resistor, ela vai ser o quê? Vai ser potência do resistor é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Efetuando esse cálculo, eu vou obter então que vai ser menos 10 ao quadrado sobre 15.
que é a resistência dele. E no final eu vou obter uma potência de 6,666, eu vou colocar um pouquinho mais de casa decimal para não dar erro no final, tá? Watts. Ok. Você pode fazer de outra forma, você pode pegar a corrente que circula por esse ramo. Então, nesse caso, a potência nesse resistor, ela seria igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. E aí, se a gente for lá no software e aferir, por sua vez, a corrente que passa por aqui, olha só que interessante, eu vou obter uma corrente de menos 666,6 mA. Por que menos? Olha aqui no software, ele está apontando que a minha corrente está vindo de cima para baixo. Só que quando está negativo, na verdade eu sei que a corrente está vindo de baixo para cima. Então eu venho aqui no meu desenho e eu só indico aqui qual que é a corrente. A corrente ela vale 666,6 miliamperes nesse sentido aqui, ó, de baixo para cima, tá bom? Aí você efetua aqui o cálculo. Quanto que vai ser o cálculo? Tanto faz, como está elevando ao quadrado a corrente, você vê que tanto faz se for negativo ou positivo, tá? Então, como a gente já está adotando a convenção de elemento ativo e passivo, eu vou, conforme eu for desenhando aqui no circuito, eu vou usar os valores do desenho aqui do circuito, tá? Para não causar confusão. Porque aqui eu já estou representando o que seria na malha real. Então, eu vou ter 0,6666. Lembrando que isso daqui, as unidades, elas têm que ser dadas em volts e amperes, tá? Não pode ser em múltiplos da sua grandeza original. Nesse caso está em miliamperes, eu tenho que passar para amperes, tá? Vai ser ao quadrado vezes a resistência. Qual que é a resistência nossa? 15 ohms. Dessa forma, você obtém também uma potência de 6,666 watts, tá? Então, olha só que interessante. Você pode fazer dessas duas formas para você calcular a potência no resistor. Então, numa situação prática, uma vez que você mede a queda de tensão nele, você já consegue achar a potência dissipada, porque você já tem a resistência. Ou então, uma vez calculada a corrente também, você não precisa ficar fazendo cálculo mais complexo para achar a tensão e corrente. Já para as fontes vai ser mais complicado, porque eu tenho que saber a tensão, eu tenho que saber a corrente na fonte, tá bom? E aí como é que você descobre isso? Por análise de malha. Então, anotando aqui o valor, eu sei que meu resistor, ele tem potência de 6,666 watts, tá? E essa potência, por se tratar de uma potência de elemento passivo, eu vou ter que identificar isso no circuito. Então, eu vou colocar um P de passivo, tá? Porque uma vez que eu somo as potências passivas e as potências ativas, tem que dar zero, tá bom? Pois bem, agora a gente vai, então, pro segundo resistor. O segundo resistor, então, ó, medindo aqui a corrente nele, eu vou obter uma corrente de 3,666 amperes, indo da direita para a esquerda. Então, vindo aqui no circuito e completando, 3,666 amperes. E a queda de tensão sobre esse elemento, eu tenho que fazer o quê? Esse nó menos esse outro nó. Então, calculando aqui nesse nó, vou colocar aqui para vocês, esse nó aqui, primeiro que eu estou circulando, menos 10 volts. Qual que é o outro nó? O outro nó, ele está dando algo em torno de 26,5, um pouquinho mais. Então, nesse outro nó aqui, eu tenho menos 10 volts, desse outro nó. E nesse outro nó aqui, pelo software, eu estou vendo que ele está em torno, ó, de 26,67 volts, mais ou menos, tá? Então, aqui eu vou falar que tem 26,67 volts. Ok. Isso implica o quê? Isso implica que se eu quiser a queda de tensão sobre o meu resistor, eu tenho que fazer a diferença de potencial. Qual que eu sei qual que é o sentido da queda? Opa, se a corrente está fluindo da direita para a esquerda, como ele é um elemento passivo, então a corrente entra no polo positivo. Então a minha tensão, queda de tensão, ela vai se dar nesse sentido. Por quê? Eu estou falando que aqui é o polo positivo e aqui seria o polo negativo. Lembrando que polo positivo é o de maior potencial e negativo é o de menor potencial, tá? Então basta eu fazer o quê? A queda de tensão sobre o meu elemento vai ser então 26,67 volts menos quem? Ao outro lado, menos 10. Menos 10. Que isso vai me dar então 36,67 volts. Então eu posso calcular a potência do resistor das duas formas, fazendo como? Potência é igual a tensão ao quadrado sobre a resistência, ou então potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, fazendo da primeira forma, eu vou ter 36,67 ao quadrado dividido pela resistência, que dá 10. Isso vai me dar 134,469 watts. Por sua vez, fazendo da outra forma, eu vou ter 10 da resistência multiplicando a corrente de 3,666 ao quadrado, tá? Cuidado para não esquecer esse quadrado nas fórmulas. Me resultando também em 134,439 watts.
Acontece, como a gente está fazendo um arredondamento pelo software, já que eu não estou usando as matrizes que eu mostrei na aula passada para vocês, eu estou meio que já pegando valores ali próximos, vai dar uma diferença ali nas casas decimais. No final pode acontecer de não dar exatamente zero, mas ficar muito próximo de zero. Então, assim, a gente vai pegar esses valores meio que aproximados assim. Se der uma pequena diferença no exercício no final, próximo de zero, tipo, não der o zero cravado, der muita coisa muito próximo de zero, é por causa desses arredondamentos. Mas se você fizer o cálculo certinho, considerando os valores inteiros, sem ficar arredondando, vai dar cravado o zero, tá bom? Então, vou explicar isso para vocês. Bem, vamos considerar esse valor aqui. Então, eu vou ter 134,469 watts de um elemento passivo também. Vamos para o terceiro resistor. O terceiro resistor, só para facilitar o nosso cálculo, eu vou fazer pela corrente. Então, potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Olhando aqui no software, eu vou pegar aqui esse elemento, medindo a corrente aqui nele, eu vejo que dá menos 1,13333. Lembrando, tá, que nesse caso no software ele está dando menos, porque ele está apontando da direita para a esquerda o sentido de corrente, só que ela está vindo da esquerda para a direita, tá? Então eu vou ter menos 1,333, que na verdade é para cá nesse sentido. Vou desenhar aqui para vocês. Então eu tenho aqui, ó, 1,333 amperes, vindo nesse sentido. Fazendo o cálculo para a potência, eu vou ter a resistência dele, que é de 5 ohms, vezes a corrente ao quadrado, que é 1,333 ao quadrado. Isso vai me dar 8,888 watts. Eu fui meio infeliz nesse exemplo, que não deu muito cravado os números, né? Eles deram com muitas quebras aqui no final. Mas não tem problema, tá? Se você for fazer ali num livro, se achar algum exercício, provavelmente vai dar número bonitinho. Eu peguei um circuito aleatório, por isso, tá? Pois bem, então a nossa tensão aqui... Então a nossa potência no resistor de 3 ohms vai ser 8,888 watts. E é elemento passivo também. Ok. Então, a priori, de elemento passivo foi tudo. Só que eu tenho que conferir se as minhas fontes elas são elementos passivos ou ativos. E como é que eu faço isso? Na hora do cálculo da potência. Então, para a minha fonte, a potência dela vai ser dada pela tensão da fonte multiplicado pela corrente que circula nela. Vindo aqui, ó, primeiro para essa fonte V1 aqui de tensão. O que eu sei dela? Eu sei que ela tem uma tensão de 20 volts aplicado nesse sentido. Veja só, polo positivo, polo negativo. Então vai ser 20 volts nesse sentido. Porém, o que a gente acabou de ver pelo software? Que a corrente ela entra por esse ramo aqui no valor de 1,33 amperes. Então eu tenho corrente entrando pelo polo positivo, olha só. Então o que a gente sabe? A gente sabe que uma vez que eu estou entrando com corrente no polo positivo de uma fonte que eu considero como um elemento ativo, então eu sei que essa fonte, na verdade, ela está sendo um elemento passivo, porque ela não está fornecendo energia para o circuito, ela não está fornecendo corrente, ela está drenando essa corrente. Tanto que se você pegar e fizer essa multiplicação, você vai obter o quê? 20 volts multiplicado por 1,333 amperes, tá? E como eu estou falando que, opa, a minha fonte eu vejo aqui pelo meu circuito que ela é um elemento passivo, porque está entrando corrente nela, opa, então essa potência aqui vai dar maior que zero, só que é de um elemento passivo, tá? Efetuando esse cálculo, eu vou obter uma potência de 26,666 watts, para o quê? Para um elemento passivo. 26,666 watts para elemento passivo. Perceba aqui, se eu vier aqui no software e eu pegar a corrente aqui sobre o elemento, você vê que ela está saindo da fonte e deu negativo. Então o software ele adota o quê? Que a minha fonte de tensão nesse caso, ela é um elemento ativo. Perceba, se eu invertesse aqui o sinal, nada mais ia acontecer do que da minha corrente aqui ela ficar negativo. Só que como eu estou adotando, nesse caso, uma convenção que ela seria um elemento ativo pelo software, tá? Sem fazer a correção aqui no papel. Essa potência aqui ia ser um número positivo multiplicado por um número negativo. Ia dar um número negativo. Lembra que eu acabei de explicar para vocês? Se eu fizer a consideração que o meu elemento ele é ativo, só que a potência multiplicando der negativo, então na verdade eu sei que é um elemento passivo. Então perceba, você pode fazer a correção no papel, indicando o sentido de tensão e corrente corretos, e aí você sabe já de olho se o elemento ele é ativo ou passivo. Ou você pode adotar a convenção de sempre ser elemento ativo e fazendo a multiplicação, você vai ver que vai dar positivo ou negativo, indicando se o elemento ele é realmente passivo ou ativo, tá? Então você tem essas duas formas de resolver. Eu sempre gosto do método visual, ou seja, colocando no papel realmente qual que é o sentido da tensão e da corrente naquele exato momento de tempo. Eu acho que isso causa menos confusão, tá? Mas você vê o seu método preferido. Pois bem, fonte V1 é o elemento
passivo. Agora vamos analisar essa fonte aqui de corrente. Essa fonte de corrente, o que é que eu percebo? Como já calculado anteriormente, eu vi que o potencial aqui ele é de 26,67 volts e aqui é 0 volts. Então a queda de tensão ela vem nesse sentido, valendo quanto? 26,67 volts sobre a minha fonte de corrente. Por sua vez, a corrente dela está saindo nesse sentido. E vale quanto? Vale 5 amperes. Se está saindo pelo polo positivo a minha corrente, então esse meu elemento é um elemento ativo. Então olha que legal. Para essa fonte de corrente, por sua vez, a gente vai fazer o cálculo da potência. E a gente sabe que essa vai ser uma potência de elemento ativo. Fazendo o cálculo, então, eu vou ter que a potência é a tensão, então 26,67, multiplicado pela corrente, que é quanto? 5 amperes. Isso vai me dar 133,35 watts. Então anota aqui, ó. Ah, eu peço desculpa, eu nomeei aqui V3, na verdade é I1 aqui. Foi meio que automático na hora de escrever. Bem, I1 é igual a 133,35 watts, tá? De potência ativa, ok? Pois bem, para minha fonte agora V2, eu tenho o quê? Opa, eu tenho aqui a tensão nesse sentido e eu tenho que ir lá no software ver qual que é o sentido da corrente. Olha só, no software a corrente está vindo de baixo para cima, ou seja, está entrando no polo positivo da minha fonte. Só que ao ver essa corrente, o software me fala o quê? É menos 4,333 amperes. Isso significa o quê? Se eu estiver adotando a convenção do meu software de tá entrando corrente pelo polo positivo, ou seja, ele fala que esse meu elemento é um elemento passivo, quando eu fizer a multiplicação da tensão pela potência, vai dar um valor, o quê? Vai dar um valor negativo. Então eu sei que meu elemento vai ser um elemento ativo na prática. Só que como isso falando assim matematicamente fica confuso, vamos desenhar no papel. Opa, se a minha corrente então ela está dando negativa, ela não está entrando pelo polo positivo, ela está saindo. Então, eu venho aqui e indico, está saindo daqui 4,333 amperes pelo polo positivo. E a tensão, ela está apontando aqui ó, em 10 volts para o polo positivo. Então, graficamente, eu vejo que no meu circuito, essa fonte ela é um elemento ativo. Então, para calcular a potência dela, sendo elemento ativo, eu faço potência igual a tensão vezes corrente, que é igual a 4,333 amperes vezes 10 volts, que vai me dar 43,333 watts, tá? Ok, uma vez que você calculou ou simulou no software e fez todo esse somatório, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que efetuar a soma disso daqui. Se você somar os elementos passivos, eles vão ter que ser em módulo igual aos elementos ativos, a potência disso. Por quê? Se eu estou falando no meu circuito que um elemento ele gera potência, um elemento ativo, então eu posso falar que os valores deles são maior do que zero. Por sua vez, se eu tiver os elementos passivos consumindo essa potência, eu posso falar por convenção que essa potência ela é menor do que zero. Por quê? Esse menos ou mais, ele não é um negócio da fórmula que foi gerado ali por uma dinâmica do circuito. Não, isso daí é uma convenção nossa para indicar, ó, esse elemento gera e esse elemento absorve, tá? Ou você então pode tratar em módulo e igualar essas potências. Nesse caso, só para fazer um único cálculo, eu vou falar então que os elementos passivos eles vão ser tudo negativo, porque eu estou falando com esse menos que eles são elementos que absorvem essa potência. Por sua vez, os elementos ativos, eu vou manter aqui ó, positivo, indicando que eles estão fornecendo essa potência. Quando você efetua esse somatório, isso daqui vai te dar uma diferença de menos 0,006 watts. Lembra que eu expliquei para vocês no começo da aula sobre os arredondamentos? Como a gente está fazendo no software, você pega meio de olho aqui, né, os valores, você pode ver ó, que você tem que ficar dando zoom, mas ele não te dá o valor exato ainda. Ia acontecer isso. Porém, perceba que se você fizer o cálculo certinho com os arredondamentos, casas decimais, etc., isso daqui vai dar 0,00000 watts é muito pouco. Então, isso daqui é praticamente 0 watts. Ou seja, você somou as potências passivas com as potências ativas do seu circuito, deu 0. Isso significa o quê? Na prática, o seu circuito, o que ele está absorvendo é o que ele está gerando e vice-versa, tá bom? Pode acontecer alguma situação em que isso não seja verdade? Olha, gente, isso daí já é uma parte bem mais avançada que envolve circuitos que eles vão variar com o tempo, então eles variam em função do tempo, temperatura, etc. E aí fica difícil você fazer análise ali instantânea. Mas, a princípio, não é para ser violada essa lei, tá? Por que ela não deveria ser violada? Porque a gente está trabalhando com a lei de conservação universal de energia. Então, tirando situações muito avançadas que dificilmente vão ser aplicadas na nossa vida, ou fenômenos que talvez a gente ainda nem saiba na ciência, isso daqui, a princípio, é para sempre ser válido, tá? Então, numa prova, ou até mesmo num cálculo,
como a gente vai ver mais pra frente, de distribuição de energia, geração de energia, se você quer saber se sua malha ela tá bem comportada, se o seu cálculo ele tá correto, tudo que entra é o que sai. Não pode dar diferente de zero isso, tá? Esse teorema ele é muito forte e ele sempre pode ser aplicado, por exemplo, na sua prova, para você provar para o seu professor que, ó, eu fiz aqui o cálculo de malha e tá correto, porque a soma aqui das potências deu zero. Numa análise de distribuição, numa análise de geração e transmissão, é interessante esse cálculo, porque tecnicamente, o que você está gerando é o que é para estar sendo consumido. Se dá diferente isso daqui, de zero, isso é um forte indicativo que está tendo o quê? Roubo de energia. Então, olha só que interessante, com esse simples teorema, a gente consegue identificar alguns parâmetros do nosso circuito. Por quê? A companhia ela tem uma previsão do que ela vai gerar e vai vender de energia. Se por um acaso estiver absorvendo mais da sua rede, ela vai ter que comprar mais, mas ela vai perceber, opa, tá extrapolando o que a gente gerou, opa, pera aí, então tá tendo roubo de energia. Alguma coisa tá gastando mais do que deveria. E não necessariamente precisa ser roubo, tá? Mas normalmente cargas que dão uma discrepância muito grande é roubo de energia, tá? É lógico, perdas na rede vai ter, mas a maioria é roubo, tá? Então fica meio como um complemento da teoria com a prática, explicando para vocês que até mesmo um teorema extremamente teórico, uma coisa que não tem nada a ver com a prática, pode ter assim aplicações bem legais na nossa realidade, tá bom? Bem, eu conto então com um like de vocês, deixa um comentário se isso está te ajudando, se não tá, é um bom feedback para mim, para eu saber como estão as aulas, se elas estão ruins, se elas estão boas. Isso daí sempre o objetivo é sempre passar esse conhecimento e tentar ajudar todos vocês. Dá uma curtida lá na nossa página no Facebook, eu sempre posto aula nova lá, então você não precisa ficar se preocupando, vai aparecer no seu feed de notícias. Dá uma conferida no nosso blog, lá tem algumas informações além das aulas já separadinhas em módulos bonitinhos para você se orientar. Também conto com a divulgação do canal por parte de vocês. Se você está gostando, fala para seus amigos, comenta, compartilha, isso ajuda muito. O objetivo do canal é ajudar todo mundo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula a gente vai ver sobre o teorema de Thevena. Muito obrigado, até a próxima aula.